Fala pessoal, aqui é o professor Thiago, esse é o canal Físico-Química em 5 minutos. E nesse vídeo eu vou falar sobre a energia livre de Gibbs, um conceito muito importante para a termodinâmica e quem estuda química em nível superior certamente já ouviu falar. Nesse vídeo eu vou explicar o que é a energia livre de Gibbs e por que ela recebe esse nome. Ok pessoal? Então vamos lá. Então a energia de Gibbs, como está mostrado para vocês aí pessoal, é uma função de estado muito importante para a termodinâmica química. E muitos de vocês que se lembram dela devem se lembrar aqui do seguinte, uma definição aqui bem importante, né? Porque o sinal de ΔG para processos que ocorrem a pressão e temperatura constantes determina se o processo é ou não espontâneo. Eu frisei ali, pessoal, pressão e temperatura constante, porque é nessa condição. Se a gente tiver outra condição, a gente avalia a espontaneidade de outras maneiras. Então, muitos de vocês que lembram da energia livre de Gibbs lembram dessa definição. ΔG menor que zero, processo é espontâneo, AP e T constante, ok? Mas o que exatamente é a energia livre de Gibbs e como ela surge na termodinâmica? Isso que a gente vai ver agora em detalhes. E como eu coloquei para vocês, pessoal, para entendermos o que é G e como essa função se relaciona com a espontaneidade, precisamos retomar os princípios centrais da segunda lei da termodinâmica. Então é bem importante ter a relação de energia livre com a segunda lei da termodinâmica. Ok, pessoal? E como a gente já sabe, espero que vocês já tenham visto, se não, tem um vídeo no canal que trata sobre isso, a segunda lei da termodinâmica trata da entropia e da espontaneidade dos processos. Então a primeira lei fala, por exemplo, de energia interna e entalpia, a segunda lei fala de entropia, de G e também da energia livre de Helmholtz, que eu vou falar em outro vídeo, ok pessoal? E uma das afirmações mais importantes de toda a termodinâmica pode ser sintetizada na expressão abaixo, que é a seguinte: a entropia do universo, ela sempre aumenta ou permanece constante. A gente pode dizer aqui que o ΔS do universo vai ser sempre maior ou igual a zero. Isso aqui é o conceito fundamental da segunda lei. Então, todo o processo que acontece, ele está aumentando a entropia do universo. A igualdade aqui, ela serve para processos reversíveis. E quando eu quero saber se um processo vai ser espontâneo, eu analiso o estado do sistema antes e depois do processo e vejo o sistema da vizinhança, né? E vejo se a entropia total aumenta. Só que tem uma dificuldade com relação a essa definição que eu acabei de mencionar, que é o seguinte: na prática, determinar a espontaneidade de processos com base na entropia total não é muito útil, visto que é preciso determinar a variação da entropia das vizinhanças, ok? Então a gente consegue medir facilmente a variação de propriedades do sistema, mas muitas vezes é difícil de você controlar a vizinhança para fazer essa medida. E se a gente lembrar, pessoal, esse ΔS do universo é a soma da variação da entropia da vizinhança pela entropia do sistema. Então o que a gente vai tentar mostrar aqui é o seguinte: é possível falar de espontaneidade olhando apenas para o sistema, sem precisar olhar para a vizinhança? E é nesse contexto que surge a energia livre de Gibbs, ok? Então, para se obter uma equação que permita a determinação da espontaneidade sem precisar olhar para as vizinhanças, a gente pode fazer o seguinte. Então a gente pega aquela equação que a gente acabou de ver, que ΔS do universo é igual a ΔS da vizinhança mais o ΔS do sistema, e a gente pode escrever para um processo reversível a P e T constante da seguinte forma. Eu posso escrever que o ΔS da vizinhança é menos ΔH do sistema sobre T, e aqui mais o ΔS da vizinhança. Por que isso? Se você lembrar lá da segunda lei da termodinâmica, para processos reversíveis, ΔS é igual a razão do calor reversível sobre a temperatura. Se o processo é a pressão constante, o calor é igual ao ΔH. E aqui eu coloquei um menos na frente do ΔH do sistema, porque a variação, o calor sai do sistema, mas entra na vizinhança. Então eles vão ter sinais diferentes, entendeu? Então por isso que eu coloquei menos ΔH do sistema sobre T. A gente vai fazer um rearranjo nessa equação aqui, pessoal. Primeiramente, vamos multiplicar os dois lados da equação por menos T. E a gente vai chegar nesse resultado que está mostrado aí, ok? Verifique que agora, no lado direito da equação, eu só tenho funções de estado do sistema, ok? E olha só que interessante o que vem a seguir.
Então, como eu falei, observe que o lado direito da equação só envolve funções de estado do sistema. E o ponto importante é que uma relação entre funções de estado também pode ser considerada uma função de estado. Então, a energia interna, a entalpia, é uma função de estado. Eu posso dizer que U mais H é uma outra função de estado qualquer, ok? A questão é se isso vai ser útil ou não. E nesse caso, a gente vai ver que tem grande utilidade no que a gente vai fazer, ok? Então, se a gente definir, pessoal, que G é igual a H menos TS, vamos imaginar que eu estou inventando isso aqui agora, ok? Para um processo a temperatura constante, se G é igual a H menos TS, o ΔG vai ser ΔH menos T ΔS, ok? Aqui eu introduzi esse conceito, ok? Simplesmente introduzi esse conceito para poder escrever o lado direito da equação de uma forma um pouco mais compacta, que aqui eu vou chamar de ΔG. Fazendo isso, eu tenho o quê? Eu tenho que ΔG é igual a menos T ΔS do universo. Então, olha só que interessante. G é uma função de estado do sistema. Ele depende apenas do sistema, então a gente não precisa olhar para a vizinhança. Mas, para processos a temperatura e a pressão constante, eu tenho uma relação direta entre ΔG e o ΔS do universo. De tal forma que, se o ΔG for negativo, por essa igualdade aqui, ó, a gente tem que a entropia do universo aumenta. O ΔS vai ser positivo, ou seja, o processo é espontâneo. Ok? Que nem eu coloquei aqui. Ó, quando a energia livre de Gibbs diminui em um processo a pressão e temperatura constante, a entropia do universo aumenta e o processo é espontâneo. Então, pessoal, o que é G? O que significa isso? É uma definição matemática, ok? Semelhante à entalpia, como eu mencionei aqui em outro vídeo. Então, a gente pode definir G da seguinte forma. G é idêntico a, ou é definido como, é isso que significa esse símbolo de 3 traços, H menos TS. Então, é uma definição matemática semelhante que a gente já viu para entalpia, ok? Criou-se esse conceito para facilitar, entre outras coisas, a definição de espontaneidade olhando-se apenas para o sistema. Tem mais um ponto importante. Por que o nome é energia livre? O que tem a ver esse livre aqui? Okay? Aqui é outro ponto bem interessante, é o seguinte. Essa expressão, energia livre, decorre do fato de que a variação da energia livre de Gibbs em processos a P e T constantes é igual ao máximo de energia disponível para realizar trabalho diferente do de expansão. Como a gente vai ver, se você calcula o ΔG de uma reação, isso é igual ao máximo de energia livre para realizar trabalho diferente de expansão, como por exemplo um trabalho muscular, de contração muscular, de movimento dos braços, por exemplo, ok? Vamos ver como é que a gente consegue demonstrar isso. Vamos lá, pessoal. Então, olha só. Opa, ok. Então, a gente sabe essas relações que a gente acabou de ver. Ó. ΔG é definido como H menos TS e a gente viu também que H é U mais PV. A gente pode combinar essas duas equações e escrever assim. G é igual a U mais PV menos TS. Fazendo aqui a variação infinitesimal, que seria derivar G em relação a cada um desses termos, a gente pode escrever dessa forma, ok? Vou passar aqui um pouco mais rápido. Se você quiser depois acompanhar passo a passo, você pode parar as imagens para ver as equações, tá? Aqui eu deixei aqui o dPV e o dTs junto, depois a gente vai separar. Ponto importante aqui agora, pessoal, é a gente trabalhar no du. Pela primeira lei da termodinâmica, vou fazer um vídeo logo mais falando disso, a gente pode escrever o seguinte, pessoal, que du vai ser igual a dq mais dw. Mas em geral, em termodinâmica, quando a gente fala de dw, a gente está sempre se referindo a um trabalho de expansão. Aquele caso simples, clássico, de um gás, um vaso com um pistão. A gente vê um trabalho de expansão. Mas se o sistema pode realizar um tipo diferente de trabalho, eu também tenho que colocar essa contribuição na equação. Então eu coloquei aqui, ó, dWESP, que seria o trabalho de expansão, e um dWNESP, que seria não expansão, ok? Ou seja, dq mais dw, e no dw eu destrinchei ali o trabalho de expansão e não expansão. Mais um passo importante, para processos reversíveis,
eu posso escrever que dQ é igual a TdS, isso vem da segunda lei da termodinâmica, o trabalho de expansão é menos PDV, e o trabalho de não expansão vai ser um trabalho máximo. Também tem um vídeo aqui no canal que mostra que o trabalho reversível é sempre o trabalho máximo, aqui no caso quando o sistema realiza, um trabalho de expansão. Okay? Se fosse compressão, por exemplo, seria um trabalho mínimo, mas no nosso caso aqui, quando o sistema realiza trabalho, ele fica máximo. Ok, pessoal? O que a gente vai fazer então? Vamos pegar essa definição de dU e jogar naquela definição de dG. E a gente vai chegar nessa equação aqui que é bastante grande, mas você pode ver que dá exatamente a mesma coisa. Aqui eu abri aquele dPV, né? Então o dPV vai ficar PDV mais VdP, e de maneira semelhante o dTs fica menos TdS menos SdT. Você pode verificar aqui, pessoal, que a gente pode cortar PDV com menos PDV, TdS com menos TdS e sobra apenas essa expressão aqui, ó. Ok? dG é igual ao trabalho de não expansão máximo mais VdP menos SdT. Para processos AP e T constante, dP e dt é zero, e sobra apenas que dG é igual a dW de não expansão máximo. Para uma variação finita, a gente escreve que ΔG é igual ao trabalho de não expansão máximo. Por isso que é chamado de energia livre. É a energia que está disponível para realizar trabalho de não expansão. Então, quando você calcula o ΔG, por exemplo, da combustão da glicose, o valor que você obtém é o trabalho máximo para realizar um trabalho, uma energia máxima disponível para realizar trabalho de não expansão, por exemplo. Ok, pessoal? Então, se você gostou desse vídeo, dê um like, se inscreva no canal, deixe suas dúvidas nos comentários e fique ligado às novidades. Valeu, pessoal!